Vamos começar nosso segundo tema. Olhem só, vocês vão observar que no tema de hoje nós temos um direcionamento de conteúdo, o que mexe um pouco na nossa estrutura. Eu já trouxe esse tema aqui de propósito, tá? Pra gente ter a oportunidade de trabalhar essas questões aqui, que tem aparecido muito em prova. Tanto a temática tem aparecido muito nos últimos 5 anos aí em prova, como esse tipo de proposta, tá? Um tipo de proposta em que a banca lança alguns tópicos para o candidato abordar ali dentro da redação. A gente vai ver como é que a gente lida com esses tópicos. Quando a banca lança tópicos, qualquer banca de concurso, a gente precisa entender como desenvolver esses tópicos, onde colocar esses tópicos no nosso texto. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, tá? Então vocês vão sentir uma diferençazinha em relação à estrutura que nós abordamos na aula 1, porque a estrutura que nós abordamos na aula 1 foi a estrutura padrão, em que a gente coloca a problemática na introdução, D1 positivo, D2 negativo, aí vai ali para a conclusão, lança uma dedução lógica no começo e depois uma solução, algumas soluções para o aspecto negativo. Essa daí é a estrutura que a gente viu na aula 1, a estrutura que a gente chama de estrutura padrão. Aqui nós vamos ver hoje a estrutura por tópicos. A gente vai começar a ver aqui a proposta. Eu sublinhei as palavras-chave. Lembre, palavras-chave são palavras que direcionam o conteúdo. A gente precisa sublinhar essas palavras para ter domínio do contexto em que a gente vai abordar aquele tema. Então isso aqui é bem importante. Eu estou sublinhando aqui de cores diferentes, inclusive para vocês perceberem a diferença entre essas palavras. Eu já vou salientar aqui na leitura para vocês terem uma noção aí de como dividir os aspectos positivos, os aspectos negativos, o que é que a banca quer num tópico, qual é o tema central, né, o núcleo do tema, e todas essas questões aqui a gente vai começar a abordar, tá bom? A gente vai começar aqui a ler o nosso motivador, acompanha, tá? Olha só, a questão, aqui já vem o tema, ó, a questão da inserção do negro na sociedade nacional e sua mobilidade social é recorrente no debate da sociologia brasileira. Embora as desigualdades raciais ainda permaneçam, nas últimas 3 décadas importantes políticas foram adotadas pelo Estado brasileiro, reconhecendo o valor histórico dos negros para a formação da sociedade nacional. Nesse contexto, vem se construindo políticas compensatórias a partir de ações afirmativas voltadas para essa população. Agora a gente já vai para os tópicos, ó. Já tem letra A e letra B, vocês estão notando aqui? Então é o que a gente já chama de tópicos. Nessa primeira parte houve a apresentação do tema que a gente vai abordar e agora já vem os tópicos, que é o direcionamento de conteúdo. Olhem só, indique ao menos 2 importantes dispositivos presentes na Constituição Federal de 1988 no que tange ao reconhecimento dos direitos dos negros pelo Estado brasileiro. Olha só, 2 dispositivos, a gente vai ter que procurar ali na Constituição Federal, ó, que reconhecem o direito dos negros na sociedade. 2, beleza, já sublinhamos para ter o que? Domínio do conteúdo do primeiro tópico. Aí a gente vai para a letra B, ó. Em julho de 2010 foi aprovada a Lei Federal 12.288, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial destinado à população negra do país. Essa lei tornou-se um importante instrumento de promoção de ações afirmativas e de combate ao racismo. Aí foi só um comentário, né? Beleza, a gente já não pode citar essa lei federal aí no desenvolvimento do primeiro tópico, tá? Porque essa lei já foi citada e já foi explicada na letra B. Então vamos ver agora o que é que a banca quer da gente. Apresente, né, cite e conceitue, né, explique ali 3 tipos de racismo apontados pelo diploma legal. Que diploma legal é esse? A Lei Federal 12.288, tá? Referida no começo da letra B. Além disso, olha só, a banca quer mais coisa ainda. Aponte 4 ações para a promoção dos direitos fundamentais da população afrodescendente. Olha só, 2 referentes à educação e 2 referentes à cultura, decorrentes do referido estatuto, ainda falando do Estatuto da Igualdade Racial. Olhem só quantos direcionamentos de conteúdo.
Galera, se liga, quando aparecem esses tópicos aqui na prova, se a gente não for com todo rigor em cima do que os tópicos pedem, a gente perde muita pontuação em conteúdo. Então é o seguinte, a regra geral é cola nos tópicos. Cola. Agora, como é que vai ser a estrutura quando vem os tópicos? Preste atenção no detalhe. A gente não faz, preste atenção, olha só, não faz introdução nem conclusão do jeito que a gente aprendeu na aula 1, aquela introdução de 5 linhas com problemática e aquela conclusão com reafirmação e solução dos aspectos negativos. A gente não vai fazer nessa redação, tá? Aqui a gente vai usar uma outra estrutura. Preste atenção que a lógica é a mesma, vai haver só uma diferença. Eu vou dizer que não é a mesma estrutura, só pra gente entender ela de uma outra forma, e depois vocês vão linkar e vocês vão ver que é bem parecido, tá? Só pra gente não confundir. Então, como vai ser essa estrutura aqui? Essa estrutura ela vai iniciar a partir do tema. A gente encontrou o tema aqui. Qual é o tema? Inserção do negro na sociedade nacional e sua mobilidade social, né? Então, esse aqui é o tema da gente. No tópico 1, a banca quer que a gente fale de 2 dispositivos legais que constam na Constituição Federal e que beneficiam a população negra, né, que reconhecem os direitos dela, ok? Então, a gente vai começar fazendo uma apresentação do tema, né, que é a inserção do negro na sociedade, e na sequência a gente já vai desenvolver o primeiro tópico, no parágrafo 1, certo? Então, a gente vai perceber, como aqui só tem 2 tópicos, a gente vai perceber que os parágrafos vão ficar mais longos. Por quê? Porque no parágrafo 1, a gente vai precisar dar conta de resolver tudo que tem no tópico 1. Todas as informações que a banca pede no tópico 1 tem que aparecer no primeiro parágrafo, porque é assim que a banca vai corrigir. Ela vai para o primeiro parágrafo e vai ver se você conseguiu dar conta do conteúdo do primeiro tópico. Então, o primeiro tópico sempre vai ser introdutório. Observe se não é positivo. É como se fosse uma redação só com desenvolvimento. Então, veja se o primeiro tópico não é positivo. 2 dispositivos que mostram os direitos da população negra que constam dentro da Constituição Federal de 1988. Não é positivo isso aí? Então, é como se fosse o D1, o aspecto ideal. A gente vai colocar ali, vai ser um parágrafo todo positivo, e o começo do parágrafo ali a gente vai falar sobre, vai fazer uma frase curta de 2 linhas mais ou menos, sobre a inserção do negro na sociedade, tá? Na sociedade brasileira, que é o foco aqui do tema. Na sequência, a gente vai observar que o parágrafo 2, esse aqui vai ser um texto com 2 parágrafos. Vejam só, algumas pessoas gostam de fazer esse tipo de texto, a estrutura por tópicos, com introdução e conclusão. Tá errado? Não. Mas eu sugiro para vocês não fazer. Por quê? Porque a gente perde linhas. Se a gente colocar uma introdução e uma conclusão, quando a estrutura for desse tipo, uma estrutura por tópicos, a gente vai perder 10 linhas. Por que a gente vai perder 10 linhas? Porque vai ser 10 linhas de enrolação, 10 linhas para fora do que a banca pede nos tópicos. Entendem? Então, por isso, a experiência da gente com as pontuações dos candidatos nossos, da alunos, né, que fazem a redação sem a introdução e a conclusão numa estrutura dessa, de direcionamento por tópicos, a gente percebe que as notas são muito maiores. Então, por isso que a gente sugere para vocês, porque alguns tópicos são bem trabalhosos, como esse tópico 2 da gente. Esse tópico 2 vai demandar bastante linhas. E para que a gente consiga trazer as informações todas que a banca quer, com a quantidade de linhas que a gente tem na redação, que é de 30 geralmente na maior parte dos concursos, a gente realmente precisa focar nos tópicos. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 tópicos, mas tem provas que aparecem 3 tópicos, 4, até 5 tópicos podem aparecer lá. Por esse motivo, é importante que, se aparecer 5 tópicos, a gente faz a redação por 5 parágrafos, cada parágrafo dedicado a um tópico. E vocês vão observar a lógica. Eu quero muito que vocês observem isso. Prestem atenção na lógica. O primeiro tópico sempre é introdutório do assunto. Se aqui ele pede 2 dispositivos legais, né, que estão dentro da Constituição a favor dos direitos dos negros, a gente está falando sobre o quê? Sobre a inserção do negro na sociedade. Como é que o negro pode ser inserido na sociedade, a população afrodescendente, com direitos?
Então, a partir dos direitos deles, aí, constitucionais, eles vão começar a ser respeitados dentro do país de forma legal. Então, se vocês observarem, o primeiro tópico, ele trata sim do tema de uma forma introdutória. Fechou? É só você fazer isso. Você vai trabalhando ali só aquilo que a banca pede dentro do primeiro parágrafo. Na sequência, quando você for para o segundo parágrafo, bora ver o que é que você vai abordar. A gente vai ler aqui o segundo tópico, tá? Primeiro a gente vai apresentar 3 tipos de racismo, e aqui vem a parte negativa, porque vocês podem estar se perguntando, certo, Pri, mas e o problema? Eu vou colocar onde? Aí você não vai colocar, seu primeiro parágrafo vai ser positivo, porque o tópico era positivo, tá? A inserção da população afrodescendente na sociedade brasileira, isso é positivo. Então vai ser um parágrafo positivo, número 1, o D1, né? No parágrafo D2, a gente vai colocar o quê? 3 exemplos de racismo, tá? Aí sim é o negativo. Perceberam que a banca botou esse parágrafo negativo? O começo do D2 vai ser negativo. Beleza, aí depois que a gente passar por esses 3 tipos de racismo, que a gente descrever eles ali como a banca pede, aí a próxima parte vai ser o quê? Preste atenção se não comanda a gente para soluções. Olha só, a banca pede 4 ações para a promoção dos direitos fundamentais da população afrodescendente. 4 ações para a promoção desses direitos fundamentais. Então é uma solução, né? 2 no que diz respeito à educação e 2 no que diz respeito à cultura. Perceberam aí que a lógica é a mesma? Então não se espantem com a estrutura, porque a estrutura é igual àquela que a gente viu na aula passada. Percebendo aí que a gente não vai colocar problemática no D1, vai fazer ele todo positivo, porque esse tema aqui, o primeiro tópico é positivo, e o segundo parágrafo vai trazer essas 2 perspectivas, tanto a negativa, citando e explicando esses 3 tipos de discriminação, e depois vai passar para a parte conclusiva, que é dessas ações, que é como resolve o problema, certo? Então assim a gente consegue resolver os pontos que a banca lança aqui dentro dos tópicos e ao mesmo tempo criar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é qual? Uma estrutura que problematiza um aspecto positivo com um aspecto negativo. E aí a gente vai seguir aquela sequência que a gente já conhece, né? Começa com afirmativa, começa o parágrafo com afirmativa, depois uma justificativa, depois um exemplo, depois uma comprovação. Pri, eu não sei uma justificativa, vai colocar a afirmativa mais o exemplo, ou a afirmativa mais a comprovação, você escolhe, não precisa ser nessa ordem necessariamente, tá bom? O importante é que essas partes estejam de alguma forma no texto, porque elas são constitutivas de um texto dissertativo argumentativo. O exemplo, a afirmação, a comprovação, a justificativa e a afirmação, né? Essa afirmação inicial sobre o que o tópico pede, no caso aqui de uma estrutura por tópico, ela deve encabeçar o parágrafo. Então a informação principal do tópico deve estar no começo do parágrafo, certo? Essa é a regra. Vamos lá para a nossa aranha que eu vou ajudar vocês aqui a resolver esse tema. Fechou? Vamos então para a nossa aranha, tá? Se vocês observarem, eu fiz uma divisão aqui em 3 partes. Vejam aqui. Olha só, D1, a gente vai trabalhar no D1 o quê? Os 2 dispositivos, tá? Qual é o tema? A inserção do negro na sociedade e sua mobilidade social. Beleza. Ou seja, a mobilidade, né? Como é que ele consegue ali se inserir na sociedade, né? Vamos lá, então. Primeiro a gente vai falar de 2 dispositivos no parágrafo 1, ó. A gente vai falar do reconhecimento da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, sem distinção de raça, cor, etnia, religião ou origem nacional, que consta ali no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Podemos falar nesse dispositivo aí, que é um direito que está na Constituição. Outro direito, a previsão de medidas afirmativas para a promoção da igualdade racial, como a ação do Estado para garantir a igualdade de oportunidade, que consta lá no artigo 3, no inciso 4 da Constituição Federal também em 1988. Beleza, a gente matou. Precisa dessas 2 respostas aí no D1, certo? Antes de colocar a resposta, né, dos 2 dispositivos, a gente vai lançar ali uma primeira afirmativa inserindo o tema, né, que é essa inserção da população afrodescendente na sociedade, tá? Aí a gente termina o parágrafo 1, o D1. Começou o texto assim, aí nós vamos para o D2. No D2 a gente vai começar falando dos 3 tipos de preconceito que a banca pede lá no tópico, tá? Então aqui eu coloquei 3, né? Os 3 tipos de racismo.
Racismo institucional, e aí a gente vai criar aquela frase primeira, lembrem disso, tá? Antes de começar a citar aqui os exemplos e tal, né, o racismo, a gente vai precisar criar uma frase ali de entrada, porque o texto não pode ser, o nosso texto não pode ser uma lista, né? É um texto dissertativo mesmo, normal, então a gente vai precisar escrever em prosa, né? Escrever em prosa significa escrever correntemente, né? Sem listas, sem tópicos, tá? Então, quando a gente for escrever lá no nosso D2, começar o D2, a gente vai começar com artigo, mais substantivo, tá? Então, por exemplo, o racismo, ou os tipos de racismo mais comuns na sociedade brasileira, algo assim, tá? Para inserir o tópico, né, o conteúdo do tópico 2 e o tema, beleza? Aí aqui eu coloco o conteúdo para vocês terem uma noção do conteúdo e trazerem também para o texto de vocês. Vocês não vão poder botar no texto do jeito que está aqui, assim, listadinho, beleza? Vamos lá, então tem o racismo institucional, ele se refere aqui às práticas, políticas e estruturas institucionais que perpetuam a desigualdade racial. Pode ocorrer em organizações governamentais, privadas, em diversos setores da sociedade, como na educação, saúde, mercado de trabalho, entre outros. O racismo institucional é aquele que se perpetua dentro das instituições, né? São aquelas crenças que se fixam relacionadas, né, à população afrodescendente dentro das próprias instituições. Pode ser dentro da instituição de ensino, dentro de uma repartição pública e em qualquer uma outra. O racismo estrutural trata-se da manutenção de padrões sociais, políticos e econômicos que excluem e discriminam a população negra. Esse tipo de racismo está enraizado em todas as esferas da sociedade e se reflete na distribuição desigual de oportunidades e privilégios. Esse racismo aqui, o estrutural, é combatido, por exemplo, pelas cotas. Tá? Então, o racismo estrutural é aquele que não permite a entrada, né, da população afrodescendente dentro dos espaços de poder. E aí, para esse racismo específico, principalmente é que as legislações são tão efetivas, tá? Então, esse aqui é o racismo estrutural. E aí a gente vai para o terceiro racismo. O racismo interpessoal é a forma mais evidente do racismo, que envolve atitudes discriminatórias e preconceituosas por parte de indivíduos em relação a pessoas negras, né? Pode ocorrer em forma de ofensas, agressões verbais, exclusão social, entre outras manifestações de intolerância. Então, aqui a gente falou do D1 e do começo do D2. D1 positivo, começo do D2 negativo. Agora nós vamos para a segunda parte do D2. Sem pular linha, tá? Continua sendo no parágrafo D2, no segundo parágrafo. Então vejam que tem bastante informação. A gente vai precisar trazer duas ações ali no campo educacional e duas ações no campo cultural, né? São 4 ações de promoção dos direitos fundamentais da população afrodescendente. Então vamos lá. Primeira ação, implementação de políticas de promoção da igualdade racial nas instituições educacionais, visando combater o racismo estrutural e promover a inclusão de conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar. A implementação de políticas públicas. Fechou, dentro das escolas. É uma das ações. Segunda, estabelecimento de cotas raciais em universidades e instituições de ensino superior, visando garantir o acesso do afrodescendente ao ensino superior e promover a diversidade racial no ambiente acadêmico. Olha as cotas aqui também combatendo o racismo estrutural. E agora vamos falar dos pontos aqui das ações culturais. Fomenta a produção cultural afrodescendente por meio de incentivos fiscais e financiamento de projetos culturais que valorizem a diversidade étnico-racial e promovam a igualdade de oportunidades para artistas negros. Então, a produção, o incentivo da produção cultural dos afrodescendentes, né? A permissão de que essa cultura comece a ser difundida aqui no Brasil. Agora vamos para a última ação. Promoção de políticas de preservação e promoção do patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro, visando valorizar a contribuição da população negra para a formação da identidade nacional e combater a invisibilidade e o apagamento da cultura afrodescendente
na sociedade brasileira. Então, política de preservação da cultura e de formação da identidade, né? Fazer com que essa identidade se mostre na importância que ela tem para a constituição do povo brasileiro. Então, aqui a gente fecha com 4 ações que estão aí ligadas aos direitos da população afrodescendente no Brasil, e nós fechamos o texto da forma correta, do jeitinho que as bancas querem. E aí, eu quero ver se vocês, treinando aí essa estrutura, a estrutura por tópicos, conseguem fazer esse texto bem direitinho. É só prestar atenção nos pontos que coloquei aqui e ir seguindo eles com bastante rigor, tá? Que vocês vão ver que vai dar tudo certo e o texto vai ficar maravilhoso. Fechou? Então eu espero o texto 2 de vocês e a gente se encontra na semana que vem.